noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Estão ouvindo bem aí? Deixa eu ouvir bem aqui. Carcaju apareceu aí agora. Tem um ruído aí no seu áudio aí. O ruído sumiu. Aí, agora voltou. Voltou Carcaju. Beleza. Vamos esperar para Continua ver me se ele ouvindo aí, né? aparece aqui. Estou te ouvindo bem. Pronto. Boa noite, E aí, boa Carcaju. noite. Boa noite. Tudo bom? Beleza? Tudo bem? Pense na conexão ruim hoje, hein? Hoje foi complicado. É. Mas vai dar tudo Mas certo. assim, vai dar tudo certo. Em função do tempo, eu vou fazer assim uma introdução e agradecer a presença de todo mundo que está assistindo. O objetivo dessa live é que a gente faça converse um pouco sobre a produção do documentário do Fogo de 1951. Esse projeto tem o apoio da Lei Aldir Blanc, através do projeto Cultura na Palma da Mão, e tem apoio financeiro do Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Agora eu vou passar a palavra para o nosso amigo Ramon, que é o diretor e produtor do filme. Pode falar aí, Ramon. Boa noite. Boa noite a todos, a todas, né? Primeira satisfação poder estar aqui com Carcaju, com Jades e com todos vocês que estão assistindo aí, né? Esse projeto, como foi mencionado, ele foi contemplado pelo governo do estado da Bahia, né? Através do programa Aldir Blanc. Então, ele é um projeto que tem essa proposta, né, de fazer um filme documentário sobre o fogo de 1951 e ele é dividido em etapas, né, e essa é a última etapa do projeto, que é a realização dessa live, né, com os realizadores do projeto, para que a gente possa, então, falar um pouco sobre como foi esse processo de produção desse filme, e também um pouco sobre o fogo de 1951, né? Bom, e aí, apresentando assim um pouco, né? Eu sou Ramon, eu trabalhei assim em alguns setores, né, na produção desse filme. Essa proposta ela nasceu inicialmente de um processo de pesquisa, né, que nasceu na Universidade Federal do Sul da Bahia, uma pesquisa de mestrado, onde eu estive ali buscando compreender os conflitos territoriais, né, que historicamente aconteceram e vem acontecendo ali naquele território Pataxó de Barra Velha, que fica localizado no extremo sul da Bahia, no município de Porto Seguro. E durante esse processo foram surgindo diversas informações, né, sobre o fogo de 51. Esse conflito, né, ele não foi o tema central da dissertação, do projeto de pesquisa, mas ao longo desse processo de pesquisa eu fui recolhendo, coletando informações, conversando com pessoas, com anciões, né, que sobreviveram a esse conflito. E esse arquivo, né, então ele ficou ali um arquivo bastante rico, com várias informações, vários depoimentos importantes. E então eu pensei que esse arquivo ele não deveria ser simplesmente arquivado, guardado, mas que essa memória, né, essa memória oral dessas pessoas, desses anciões principalmente que estiveram ali, isso deveria, de certo modo, ser transformado em um conteúdo pedagógico para ser trabalhado nas escolas indígenas da região, nas escolas tanto públicas como privadas, né, também da região, em conformidade com a Lei 11.645. Então, nesse contexto, surgiu aí o programa Aldir Blanc, né, no tempo da pandemia, ali como um auxílio financeiro do governo para que pudesse os trabalhadores da cultura ter uma renda durante o processo de restrição da pandemia.
nesse contexto, ele aposta, né, para o programa Aldir Blanc, e ele foi contemplado, né? A ideia, de fato, de fazer um registro, então, desses, né, dessas falas, também desses registros históricos, tanto da parte oral como da parte escrita, né? Tudo isso aparece um pouco no vídeo do Fogo de 51, e transformar isso em um documentário que será utilizado aí pelas escolas, pelo menos essa é a proposta, né, com objetivo pedagógico, e também pelo público geral, né, pelo público do Facebook, do Instagram, do YouTube. Esse conteúdo ele vai ficar de modo gratuito e permanente disponível nessas redes sociais, para que todos possam ter acesso e para que possam conhecer um capítulo, né, da história do extremo sul da Bahia, que é o Fogo de 1951, e um evento, um acontecimento importante, principalmente para o povo indígena, pataxó aqui da região, mas também para toda a população do sul da Bahia, por que não dizer do Brasil, porque é um evento pouco conhecido, assim, em termos de pesquisas, né, e pouco se fala nisso, e o documentário, então, traz à tona, né, esse acontecimento e coloca essa discussão na mesa. Basicamente é isso, um resumo, né, uma introdução. Essa live ela então está dividida aqui um tempo de aproximadamente 10 minutos para cada pessoa, né, para que possa falar um pouco da sua experiência. Então eu penso que agora eu poderia passar para Carcaju. Ele, como indígena, né, tem um conhecimento sobre o Fogo de 51, assim como muitos outros, né, que é passado de geração em geração, que esse fato ele é bastante conhecido entre a população indígena local aqui. Então, eu acho que ele poderia falar um pouco, né, qual é a memória que ele tem, o que representa, tanto para ele como para o povo pataxó, por que não dizer, o Fogo de 51, né? O que o Fogo de 51 representa aqui para o povo indígena da região, e como que você percebe isso, né? Como que é a sua memória em relação a esse acontecimento. E aí, se você puder falar um pouco, compartilhar com a gente, ficaríamos agradecidos. Bom, boa noite a todos e todas. Sou Carcaju Pataxó, moro aqui na aldeia Pataxó Coroa Vermelha, atualmente mestrando em Estado e Sociedade pela UFSB. Bom, eu, dentro da minha trajetória como liderança, né, o fato de ter sido vice-cacique aqui na aldeia Coroa Vermelha por 2 vezes, e estar sempre envolvido na militância indígena, a temática do Fogo 51 ela sempre foi viva, né? Sempre, e é viva dentro das discussões, dentro do movimento. Traz lembranças não tão boas para o pessoal mais velho, inclusive, e aí concentrado muito mais no pessoal da aldeia Barra Velha. E a gente tem acompanhado essa temática ao longo dos anos, né? E é uma ferida, né? Uma ferida que marca, né, todo um povo. É tanto que quando a gente começa, e aí também assim, houve uma certa precaução em relação à questão do Fogo 51, porque há muitos anos se discute, né, como fazer, o que mostrar, o que poderia ser, de fato, algo para poder a população entender, né, o que foi esse massacre, ter toda essa cautela. E aí, durante muito tempo, e eu também faço parte aqui do grupo de pesquisa Atiorrante, sempre teve uma discussão em relação a isso. Então, quando a gente tem uma oportunidade de poder fazer parte de um documentário sensível à causa, que possa aí levar reais informações para a população e fazer com que esse material se torne material didático para a sociedade, né, não só para as escolas, mas aí tornar esse documento, esse vídeo, né, algo público para que todos possam ter acesso, ele acaba tirando aí uma lacuna de tempo e de entendimento do que é, de fato, essa questão do Fogo 51, porque muitas vezes o pessoal acha que simplesmente foi um acontecido, ficou parado no tempo, que não tem cicatrizes, não tem feridas em relação a isso. E, de fato, motiva a população pataxó em relação às lutas, né, e a toda essa demanda pela questão, em especial pelo território. E o documentário traz essa sensibilidade, depoimento de pessoas que tiveram no seu documento, sua história, a vivência, né, nesse massacre, e de jovens também, né, que carregam essa cicatriz que ela vai passando de geração em geração. A ideia é que o fogo não caia no esquecimento, porque foi, de fato,
algo marcante para a população pataxó e que a sociedade possa aí ter um entendimento do que foi, né? E de como isso marca todo um povo indígena. E aí, quando a gente começa a entender um pouco melhor essa questão do Fogo 51, a gente vê que há um lapso de memória também histórico, tanto dentro da população pataxó quanto no entorno, porque parece que com esse trauma que foi gerado, e aí a gente encontrou isso também com o grupo Atchorran, quando a gente foi discutir a questão da pesquisa, que muitas vezes as informações os mais velhos não queriam contar, não queriam se aprofundar nesses detalhes, porque traz lembranças. Todos possam ter um conhecimento maior, né? Estreitar a relação nossa com a sociedade de forma que a gente acaba ganhando também engajamento de pessoas ao se sensibilizarem com um vídeo desse, entender a real história e a luta do povo pataxó. Beleza, Carcaju. Agradeço aí pela sua colaboração, pela sua fala, né? Carcaju, ele atuou também no projeto, né? Ele está como vice, não necessariamente vice-diretor, mas ele está como diretor também, né? Na verdade. Mas nessa parte da produção, da pós-produção, né? Do filme e tudo. Eu e Jades, né? Ficamos mais envolvidos na pré-produção e no processo de produção de pesquisa, né? De estar indo na aldeia. E Carcaju auxiliando a gente nesse processo do pós, né? De organização aí da live e tudo mais. Bom, acho que agora Jades pode falar um pouco, né, da experiência dele também. Jades esteve como diretor da parte de gravação e de captação sonora, né, esteve acompanhando o processo de produção lá na aldeia Barra Velha, fazendo as filmagens também. E assim como a parte da edição, uma parte da edição foi realizada na Universidade Federal do Sul da Bahia, no campus de Porto Seguro, e outra foi com uma parceria com o Movimento de Luta pela Terra, o MLT, através da Ascombave, né, que é a Associação dos Produtores Rurais da Baixa Verde, que fica em Onápolis, onde Jades também reside e faz parte, é membro do movimento, né? E aí, se ele pudesse falar um pouco, então, como que essas duas lutas pela terra se encontram, se conectam, né? Porque estamos falando aqui de uma luta pela terra indígena, né? Porque o Fogo de 1951 nasce também desse contexto de luta por demarcação de territórios, né? Luta por conquista de direitos. Talvez não dê para explicar muito profundamente aqui, mas o próprio documentário vem trazendo isso, vem explicando como que aconteceu esse processo, esse conflito, né? Boa noite. Onde a luta pela conquista de um território, pela defesa de um território, vai desencadear, então, esse conflito, e é muito semelhante ao que vemos também no campo, né? Populações camponesas que estão lutando por reforma agrária, assim como os povos indígenas pela demarcação dos territórios, são lutas por terra, e que acabam esbarrando nos mesmos obstáculos, né? Nos mesmos interesses contrários a essas demarcações, a essas reformas agrárias, né? Que é a grande concentração de terra, concentração fundiária, o monopólio do poder político e econômico, né, que se sobrepõe aos territórios aí dos povos, das comunidades tradicionais. Então, acho que Jades poderia compartilhar um pouco com a gente como que ele enxerga, né, como que foi o processo dele de estar produzindo a parte do áudio, da gravação e essa questão da luta do território, né, ele como alguém que faz parte de um movimento social de luta por território, como que ele enxerga também o Fogo de 51 nesse contexto dessa luta popular pela demarcação da terra indígena. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo com o áudio? Pois é, quando o Ramon me convidou para participar do documentário do Fogo de 1951,
na verdade não para participar da produção desse documentário especificamente, mas para dar continuidade na pesquisa dele com relação a essa questão documental, eu pensei comigo que essa questão de visibilidade que se pode dar à luta pela terra e a questão social, antropológica, etnográfica de estar nós mesmos, os próprios atores da luta, produzindo os nossos conteúdos audiovisuais, eu fiquei muito tocado, né? Sobretudo porque ele veio me trazer a proposta de fazer um documentário em que nós não estaríamos propondo uma ideia e construindo nós mesmos uma narrativa, mas que nós estaríamos dando visibilidade a colocar os próprios atores na frente das câmeras, falando a sua própria história através de suas próprias palavras. Isso me tocou muito. E eu sou professor de história. Quando ele me apresentou o projeto, eu pude ver que esse material ia ficar disponibilizado como uma ferramenta didática, né? Eu senti ainda mais importância, né? A importância de estar ali tentando contribuir com minha experiência no mundo da produção cultural, salvaguardar aquelas memórias de uma forma boa, de uma forma que pudesse ser aproveitada em um futuro longínquo, porque tem depoimentos que são realmente marcantes, comoventes de se ouvir, vozes que eventualmente nunca tiveram a oportunidade de falar dessa história, que é uma história, assim, de dor, de sofrimento, uma história que é difícil de revisitar, uma memória que é difícil de você acessar nas pessoas, e eu e o Ramon, a gente teve a oportunidade de passar por esse processo difícil da construção das entrevistas, nesse local de sofrimento, mas a gente trabalhou com todo esse respeito necessário, inclusive depois no tratamento das imagens, e o resultado vai estar disponível a partir de hoje, e vocês vão ter a oportunidade de poder ver as próprias pessoas, filhos, netos dessa questão, dessa luta, disponibilizando para a gente, para outras pessoas, para outros lugares, esse depoimento maravilhoso que é essa questão da luta pela terra, da luta por uma mobilização de um coletivo que tem um pensamento social diferente, uma organização social que destoa da forma capitalista de se organizar, então que em determinados momentos vai ser chamado de comunista, em determinados momentos vai ser violentado por não se encaixar diretamente dentro dos preceitos do capitalismo moderno, e todas essas questões que interpelam o que vai acontecer com o Fogo de 51, o embate nacionalista do Getúlio Vargas e a criação dos parques, a fome que interpela as pessoas quando elas são privadas do seu território, e todas essas questões que vocês vão poder estar observando no filme. Assim que o Ramon me convidou, eu já contra-convidei ele para a gente produzir o No Pomar, que é um núcleo que tem essa ideia de estar produzindo também, para mim poder também produzir o meu documentário sobre a luta pela terra aqui da Baixa Verde, porque aproveitar essa bagagem que o Ramon já tem como etnógrafo, que é um fotógrafo e um antropólogo muito inteligente, que tem essa produção, já aproveitar essa bagagem dele para também tentar viabilizar um documentário sobre a luta pela terra aqui. E outras coisas mais que a gente não sabe que agora não podemos falar, mas tem coisa nova que o Nupomar vai trazer chegando por aí também. Então, assim que ele me chamou, eu já fui estudar algumas questões de imagem, de estar com a câmera na mão, porque eu já trabalhava com audiovisual, mas sempre na direção, nunca tinha tido a oportunidade de ser cinegrafista. E aí, nesse trabalho, além de fazer a direção de áudio, eu faço trabalho de cinegrafia, então eu tive que estudar muito, tive que acordar cedo também para fazer umas imagens legais, eu gosto muito de filmar animais. E aí, graças a Deus, deu tudo certo, como os anciãos dizem, no próprio documentário, né, essa questão toda de quando o trabalho vai ser feito de uma forma consoante com que a própria luta dos indígenas, né, ela está antenada ali nessa consonância. Então, eu acredito que o nosso trabalho teve esse bom resultado, porque estava em consonância com esse processo de luta indígena e vai servir daqui para frente também como ferramenta, além de ser uma ferramenta didática, como uma ferramenta de luta, uma ferramenta que os próprios indígenas estão utilizando, né, em plataformas como processos judiciais, afirmação de várias outras formas de luta dentro desse trabalho. Então, eu agradeço muito a todos, agradeço ao Carcaju, agradeço muito ao Ramon por ter me convidado para participar desse processo.
e vamos tocar. Eu agradeço muito vocês aí que estão assistindo. Muito obrigado, gente. Logo menos o documentário está disponível no YouTube para a gente poder assistir. Eu vou passar a palavra para o nosso colega Ramon. Beleza, James. Então, esse documentário ele vai ficar disponível, né, de modo gratuito e permanente no YouTube, nas redes sociais do projeto, tem uma página no Facebook, tem um perfil no Instagram também. E esse filme vai ser o lançamento também do NUPOMAR, né? NUPOMAR é uma sigla, que significa Núcleo de Pesquisa, Mídias e Arte, né? Que é vamos dizer assim, uma organização, né? Um núcleo voltado para viabilizar produções audiovisuais, fotográficas, pesquisa, né? Também voltada para povos e comunidades tradicionais aqui na região, movimentos sociais, também movimentos culturais, né? Para dar um pouco de visibilidade a esses movimentos, né? Essas organizações que existem aqui na região e para que a gente possa estar futuramente produzindo outros trabalhos também, a exemplo desse que está sendo realizado agora, que é o Fogo de 1951. E eu acredito que não poderia começar de forma melhor, né, o Núcleo, falando sobre um evento histórico tão importante para a nossa região, tão importante para a história do povo pataxó, né, e que é tão significativo, que traz tantas informações relevantes, né, para nós aqui, seja como historiadores, como antropólogos, como indígenas, ou como pessoas comuns que queiram conhecer um pouco, né, da história local, da história regional. E basicamente é isso. Essa live ela é para lançar, né, inaugurar de fato aí esse novo momento do filme que agora está disponível, né, para o público. Foi organizado aqui mais ou menos aproximadamente 10 minutos para cada um, né? A gente não pode falar muito também porque a gente não quer dar spoiler, né, como dizem, do filme, a gente não quer contar a narrativa do filme, a gente fica às vezes se segurando para não falar, né, para não estragar a surpresa e tal. Mas é isso, o filme está aí disponível, assistam, compartilhem, divulguem e contamos com o apoio de todos vocês. Alguém quer ter mais alguma colocação, alguma pergunta, algo que queira falar? Minha última contribuição é dizer que a gente vai disponibilizar o link para o documentário na bio do Instagram aqui do Nupomar. Logo menos ele já vai estar disponível aí para vocês poderem assistir e compartilhar e fazer todo esse processo junto com a gente. Agradeço muito mais uma vez e boa noite para todos. Assim, antes de encerrar, né, cabe dizer que o projeto se encerra hoje, as obrigações dele com o governo do estado da Bahia, né, porque ele é financiado através de um edital, e a gente tem um cronograma de execução do projeto, né, e hoje é a última etapa desse cronograma de execução, da parte oficial, assim, vamos dizer, né, porque extraoficialmente o projeto continua, né, então a gente está se organizando para poder fazer um lançamento, um evento de lançamento na Escola Indígena de Barra Velha e também no Salão da Comunidade. Em breve nós vamos estar fazendo isso. E pretendemos também estar fazendo parcerias, né? Estar visitando outros espaços para poder levar o filme, para fazer projeções, para poder falar sobre o Fogo de 51, debater sobre isso e manter viva essa história, né? Porque é o fogo que não se apagou e que não pode se apagar, né? Esse é o fogo da memória, que precisa se manter vivo na nossa memória. Nós precisamos falar sobre o Fogo de 51, falar sobre a luta pela terra, falar sobre o povo pataxó, falar sobre essas lutas, né? Sobre tanto o sofrimento como também as formas de resistência, né? As formas de revitalização da cultura, da memória, né? E de tantos outros saberes e fazeres. E o Fogo de 51 é um exemplo disso, né? Eu costumo argumentar que se por um lado ele representa um grande trauma, né? Uma grande violência contra uma população indígena, por outro lado também é um fato que contribuiu para despertar ainda mais, né? Um sentimento de territorialidade ali em torno do Monte Pascoal, aqui na região, né?
um sentimento também de etnicidade, né, de afirmação da identidade Pataxó, através dessa memória coletiva, né, desse acontecimento que acabou dispersando a população por toda a região, né, que estava concentrada ali em Barra Velha. Com o conflito, eles acabam formando várias outras aldeias, se espalhando pelo extremo sul da Bahia, por Minas Gerais e até outros estados, né? Então, se por um lado houve a violência, por outro lado houve também, né, esse fator de formação de novas aldeias, novos núcleos de habitação, de afirmação cultural, né? Então é como dizem, uma faca de dois gumes, né? E o filme ele traz um pouco disso, né? Mostrando também essa violência, mas por outro lado essa luta, essa resistência também do povo pataxó. Bom, e é isso. Eu agradeço aí profundamente a participação de todos e de todas, né? Uma live que tem a proposta de ser uma live rápida, né? Uma live simples, né? Apenas para marcar, deixar marcado esse novo momento, nessa nova fase do projeto. E me despeço então aí de todos. Deixo aqui meu agradecimento. Passo a fala para Carcaju também. Aí com você, Carcaju. Ramon, cara, é só agradecer mesmo. Ansioso para poder ver esse filme girar. Aqui já é uma expectativa aqui eu apresentei hoje para a Aloy, aqui, que é meu cunhado e é coordenador da Choran. Ele já quer esse vídeo lá na escola. Janaí está pedindo aí poder ir apresentar lá na Tianguiú. A gente vai fazer esse serviço por mais pessoas. É só gratidão mesmo. Obrigado pela confiança em ter me convidado para fazer parte desse belo projeto. E estamos aí, como liderança, como comunidade indígena, queremos estar juntos e somar esforços para que a gente possa fazer e produzir muito mais coisa aí para todo mundo. Valeu. Beleza, é isso, né? Então ficam aí várias possibilidades abertas, né? Vou pedir para a Jades para inserir a logomarca. Tem uma outra logomarca, Jades, que ela está na horizontal, na preta, se tiver como você exibir ela, deixar um tempo parada. E é isso. São várias possibilidades, né? Várias pessoas convidando a gente para fazer a exibição do filme, pessoas que querem assistir o filme, né? E em breve nós vamos estar, sim, com certeza, fazendo essas parcerias. Esse é o objetivo, né, de fato, do projeto, que está divulgando e trazendo essa questão do conteúdo pedagógico também, que deve estar presente nas escolas, né? E é isso. Boa noite a todos. Até mais. Vamos lá. Esse projeto tem o apoio da Lei Aldir Blanc, através do projeto Cultura na Palma da Mão, e tem apoio financeiro do Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.